Oi, gente, de volta na nossa websérie Princípios da Mudança, onde nós trabalhamos uma tríade, os órgãos, cérebro, intestino e sistema imune, como sendo a porta de entrada para a doença que normalmente chamamos de depressão, ansiedade ou transtorno de déficit de hiperatividade e atenção, TDAH. Vamos falar em siglas que fica mais fácil, tá bom? E quando nós entendemos, nós já tratamos do assunto, como é que nós produzimos os 7 mais conhecidos e tratados neurotransmissores, porque nós conhecemos hoje em torno de 73 neurotransmissores, mas existem de fato tratamento para 3 ou 4 e os mais conhecidos são esses 7. A base da formação desses neurotransmissores, que vão ser o condutor da nossa interpretação da nossa emoção, eles são construídos a nível de intestino. Então, se nós vamos nos sentir e enxergar com felicidade a presença da serotonina, se a gente vai ter adrenalina como um fator de reação aguda e pontual, acabou. E a dopamina começa o neurotransmissor que faz com que a gente tenha certeza da felicidade e tenha o domínio da situação, é um equilíbrio mental. Todos esses neurotransmissores, eles colaboram para a maneira como você encara e pensa. O que você pensa vai influenciar no seu sistema imunológico, porque a célula mais rica em receptores para os neurotransmissores, para os neuropeptídeos, são o sistema imunológico e a pele. Por isso que quando a gente diz assim, nossa, como a pessoa está bonita, bela, radiante, é porque ela está feliz. E ela só está feliz porque ela está produzindo esses neurotransmissores. E ela só produz os neurotransmissores porque ela come direito, porque ela não está desnutrida em termos de vitamina B12, D3, ferro, ômega, uma alimentação. Quer dizer, esse é um circuito que um interfere no outro, mas aonde tudo começa? Na boca. E hoje nós vamos tratar de um item, toxinas, como é que essas toxinas vão influenciar no cérebro e aí no sistema imunológico, e a maior parte de entrada é pela boca novamente e pela nossa alimentação. E tudo que chega pela inalação, ele é muito pior e muito mais rápido a nível de cérebro do que quando entra pela corrente sanguínea. Então, coisas que a gente não percebe, coisas que passam assim, será que isso é importante? É muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre as toxinas. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Quer dizer que se eu estou com uma pele bonita e radiante, eu tenho todos os meus neurotransmissores funcionando? Sim e não. Uma pessoa, ela pode não estar desinflamada, pode estar com uma inflamação a nível de corpo, pode estar acima do peso, inflamada, mas ela tem uma alegria de viver, ela encara a vida de uma maneira feliz de fato. Então, mesmo ela não tendo todos os neurotransmissores que ela deveria e poderia ter, ela é feliz. É a famosa poliana, ela consegue ser feliz. E vocês devem conhecer pessoas assim. E isso faz com que as células dela fiquem felizes. É isso que é o diferencial. Não é o ser magro, fino e comer muito saudável que vai fazer com que a pessoa tenha muita imunidade. Não, mas o conjunto delas. A sua crença, a sua alegria de viver, junto com uma alimentação saudável, é o top, é o desejado. Mas fica aqui a orientação. A vida é o nosso maior bem. Então, quando a gente encara a alegria de estar vivo, com problemas, mas estar vivo, toda a sua pele, todo o seu corpo responde também. Vamos conhecer um pouco do mundo das toxinas que vão influenciar, como eu disse, no cérebro, no sistema imunológico e a nível de intestino. Algo bastante importante, a infecção dentária. Dente
Os dentes, existe esse estudo, e a terapia neural é algo que estuda muito o significado do dente em relação ao corpo. A boca, ela faz parte de uma estrutura que eu denomino para vocês como um fusível, né? A sabedoria do corpo faz com que os dentes e a coluna, ela seja órgão-alvo em sacrifício para que você adoeça um dente, para que você entenda que aquele órgão está sendo poupado por um tempo, para que você olhe para aquele dente e entenda que, é o meu dente do rim. Os dentes incisivos, esse da frente, eles significam rim e bexiga. Se eu tenho uma gengivite, se eu tenho uma fratura, se eu tenho um canal nele, é legal a gente pensar em observar no nosso rim e bexiga. Também glândula pineal e também em relação à visão. Existe essa correlação. E a infecção dentária, um cheiro ruim ao passar o fio dental, um sangramento, tudo isso não é normal. Por isso que as visitas ao dentista, elas são extremamente importantes. Às vezes a radiografia, uma tomografia do dente, ele vai detectar uma infecção que nós não sabíamos. Eu mesmo, né? Acabei tendo que retirar um dente depois de 20 anos, com uma coroa aparentemente ótima, mas eu sentia que o dente não estava bom. Aí, de tanto insistir, fui fazer uma tomografia no dente e existia, assim, uma base, um cisto, uma infecção. Retirar esse dente foi um alívio. Não estou dizendo que você precise retirar o dente, mas é importante que a gente saiba que às vezes o dente está condenado de tanto processo infeccioso que na superfície está bom, mas na base ele está ruim. E essa infecção vai ser motivo de eliminar substâncias inflamatórias a nível de vasos sanguíneos. E pela boca nós chegamos aos vasos do coração e do cérebro de uma forma muito mais rápida. Então é por isso que a nossa boca, os nossos dentes, eles precisam ter uma atenção e uma atenção minuciosa. Não apenas clarear e fazer a limpezinha, mas sim saber se eles estão saudáveis. Dentro da infecção dentária, nós temos também o item metais tóxicos e é importante citar o mercúrio, o amálgama, aquela obturação que ela é um metal, né, que você vê o metal escuro, como se fosse uma cor de prata. Esse amálgama, ele é o mercúrio e ele é muito extremamente tóxico, tanto que hoje é proibido fazer restauração de dente com essa substância. Mas se você já tem, né, essas restaurações, é importante que antes de tirar, melhor do que retirar, é retirar da forma correta. Porque se for retirar de uma forma não saudável, o dentista e o paciente vai sofrer os danos exatamente porque esse metal acaba saindo em forma de gás. Mas eu queria, nesse vídeo, citar para vocês quais são as toxinas que nós não prestamos atenção e depois nós faremos vídeos à parte, só sobre o dente, né, de mofo, metais. Isso é uma parte muito importante do nosso dia a dia que nós não prestamos atenção. Um exemplo é a poluição eletromagnética. Se você dorme no seu quarto com o Wi-Fi ou com o celular do lado, você está danificando a frequência, a energia da sua glândula pineal. Ela não vai produzir a melatonina que ela deveria, o GH, ela não vai fazer o restauro do seu corpo, a limpeza do seu cérebro, porque tem uma onda interferindo. Então, isso não é achismo, gente, isso é comprovação, está mais do que comprovado do que a poluição eletromagnética ela interfere na nossa qualidade de sono. E não é, né? Não é à toa que a depressão, a ansiedade, os transtornos estão tão em evidências, porque hoje todo mundo tem um celular 24 horas o dia inteiro, e isso está interferindo até, para vocês terem uma ideia, numa relação sexual, numa vida sexual de um casal. Nós tivemos um paciente de 28 anos, jovem, que estava tudo certo em termos de hormônio, tudo certo. E ele começou com uma dificuldade em ereção, uma baixa libido. E pesquisando, a única coisa que nós encontramos foi que ele andava o dia inteiro de carro e colocava o celular no meio das pernas.
o celular tem a sua frequência e o corpo dele todo também. Ele neutralizou essa energia que é do chakra básico, né, do vórtice energético número 1, que é o básico, depois o sacral, e simplesmente, resumindo, ele retirou esse celular e ele voltou ao normal. Isso é muito, muito real. Você pode não acreditar porque você não vê. Então, nós vamos falar do mofo. É algo tão comum na nossa casa que a gente olha aquela parede esverdeada ou aquele teto que está, né, com um verde também, ou pingando. Mas o pior mofo é aquele que você não consegue enxergar. Que às vezes ele está atrás de um armário, atrás de um carpete. E isso precisa ser removido de uma forma técnica e eficiente. Caso contrário, esses fungos vão te ocasionar problemas que a medicina não consegue resolver e interfere muito. Só para termos uma ideia, olha, nós respiramos 11 mil litros por dia de ar e se esse mofo estiver presente, ele vai danificar a sua saúde. E falamos também dos metais tóxicos, aí entra alumínio, chumbo. O alumínio está muito presente até nas cápsulas de café, né, que a gente toma aqui, mas nós temos nos desodorantes, quer dizer, viver é se sujar. A gente pode ter essa contaminação, mas nós precisamos ter métodos de desintoxicação, de limpeza, sendo mais eficientes, senão quem vai sofrer é o nosso cérebro. O chumbo, que está presente aqui no meu batom, o cloro, que está presente nas substâncias lá que a gente limpa a casa, e o flúor na nossa pasta. A pior das toxinas que nós vamos ter que tratar é o que está dentro da nossa cabeça, que está mais do que comprovado de que a pessoa que tem crenças limitantes, ela precisa procurar ajuda, porque isso atrasa toda a formação dos neurotransmissores e o sistema imunológico, ele acredita naquilo que você acredita. Então, todas as suas crenças vão definir se você tem saúde, se você produz ou não neurotransmissor e se você tem uma aparência e se você é de fato feliz.